Então, pessoal, agora é a gravação, né, da correção da terceira questão da lista, ok? Então vejam só, se a gente pegar aqui, né, diz o seguinte: sobre uma partícula de 100 gramas carregada com uma carga de 4 milicoulomb, situada em um ponto P, atua uma força de 8 newtons. Determine a intensidade do campo elétrico no ponto P. Bom, se a gente conhece a força e conhece a carga, a intensidade do campo elétrico é dada pela expressão campo elétrico é força sobre carga. A força que age na carga sobre a própria carga. Então aqui no caso, se a gente pegar, nós vamos ter uma força de 8 newtons sobre uma carga de 4 milicoulomb. Lembrando que o mili é a potência de 10 elevado a menos 3, tá ok? Então 4 vezes 10 a menos 3. E aí a gente tem aqui como resultado dessa operação, 8 dividido por 4 dá 2. A potência de 10 que está aqui embaixo, nós vamos levá-la para cima invertendo o sinal do expoente. Então 2 vezes 10 elevado a 3. Campo elétrico, força sobre carga, é Newton por Coulomb, tá ok? Então, Newton por Coulomb, 2 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb. Esse é, portanto, o módulo do campo elétrico no qual a carga encontra-se inserida, beleza? Por que aqui nós usamos a unidade de campo elétrico Newton por Coulomb ao invés de volt por metro? Porque o campo elétrico foi calculado como sendo a relação entre força e carga. Força Newton, carga Coulomb. É claro que Newton por Coulomb é a mesma coisa que volt por metro. Tá ok? Então é isso aí. Na 2 a gente pede a aceleração adquirida pela carga devido à ação da força. Bom, o que acontece? Nela, né? Então esse sendo aqui está a mais. O que nós vamos ter? Como a gente já sabe da segunda lei de Newton, força é igual a m vezes a. M é a massa, a é a aceleração. Como a gente já sabe a força, que é de 8 newtons, para mim achar a aceleração eu preciso da massa. Vejam que a força é 8 newtons. E nós temos também a massa, porque a partícula é de 100 gramas. Então, sendo 100 gramas a massa da partícula, nós só temos que tomar o cuidado de converter 100 gramas para quilo. Para passar de grama para quilo, você pega a massa em grama e multiplica por 10 elevado a menos 3. Automaticamente nós temos então a massa em quilo. Então, 100 vezes 10 a menos 3. Olha, 100 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1 quilo. Por que 1 vezes 10 a menos 1? Essas duas casas que eu tirei fora, eu vou somá-las aqui ao meu expoente. Menos 3 mais duas casas, menos 1. Então nós vamos ter aqui uma força de 1 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado pela aceleração. Esse 1 vezes 10 a menos 1, nós vamos levar para o outro lado da igualdade. Então nós vamos ter 8 dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Isso vai nos dar o valor da aceleração. É claro que essa aceleração vai valer 8 dividido por 1 é 8. O 10 a menos 1 nós vamos jogá-lo aqui para cima, ele vai trocar o sinal, vai passar a ser 10 elevado a 1. Unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então essa aqui é a aceleração que vai atuar sobre a carga quando ela estiver dentro do campo devido à ação da força. 10 elevado a 1 é 10. Então a gente pode também expressar essa aceleração como sendo 8 vezes 10, ou seja, 80 metros por segundo ao quadrado. Esse, portanto, é o valor da aceleração que atua na carga, expresso sem o uso da potência de 10. Beleza? No próximo item, que é a letra C, é pedido para calcular a velocidade adquirida pela carga, supondo que a força agiu sobre ela durante 500 milissegundos.
Como é que nós vamos para achar essa velocidade? A gente sabe que velocidade é igual a V0 mais AT, quando existe a presença da aceleração. Repare que aqui diz que a carga foi colocada no ponto P em repouso, ou seja, isso quer dizer que a velocidade inicial da carga é zero. Logo, a velocidade final dessa carga vai ser dada pela velocidade final inicial, que é zero, somado com a aceleração, que é de 80 metros por segundo, multiplicado pelo tempo. Mais uma vez, eu chamo a atenção que 500 milissegundos é a mesma coisa de 500 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou 5 vezes 10 a menos 1 segundo. Tá ok? Então, essa é o tempo. Então, se eu multiplicar aqui por 5 vezes 10 a menos 1, nós vamos ter que a velocidade adquirida pela carga vai ser de 80 vezes 5, vai nos dar 400 vezes 10 a menos 1, unidade de velocidade, é 1 metro por segundo. Então, olha aí, ó, 400 vezes 10 a menos 1. Como não pode ficar número maior que 10 na frente de potência, nós vamos adequar esse resultado. 4 vezes 10, reparem que eu estou tirando aqui 2 zeros. Essas duas casas que eu estou tirando, eu vou acrescentá-las aqui na minha potência. Menos 1 mais 2 dá 1. E aí nós temos então uma velocidade de 4 vezes 10 elevado a 1 metro por segundo. Ou ainda, 10 elevado a 1 é 10. Nós temos então 40 metros por segundo. Essa é, portanto, a velocidade que a carga adquire dentro do campo elétrico em função da aceleração que ela recebe graças à ação da força. E aí, por fim, eu peço, o próximo item da questão, pede para a gente determinar o deslocamento. Bom, o deslocamento ele pode ser determinado por V0 vezes T mais AT2 sobre 2. Mais uma vez, você não pode achar o deslocamento por D igual a VT, porque esta pequena expressão, que a gente até brinca, Deus vê tudo, ela só pode ser utilizada quando nós temos movimentos uniformes. Ou seja, quando a aceleração é zero. Não é o caso desta questão. Bom, como a velocidade inicial é zero, significa que todo esse primeiro termo aqui da expressão é zero. Então, o D se reduz a apenas o AT2 dividido por 2. Agora, o que nós temos? A aceleração, vejam que a aceleração é de 80 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, substituindo esses valores, nós vamos ter 80 vezes o tempo, 500 milissegundos, 5 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado, dividido por 2. Se você resolver essa expressão, o que nós vamos ter aqui na verdade? 80 dividido por 2 dá 40. 5 ao quadrado é 25. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 menos 1 vezes 2, menos 2. Então, nós vamos ter, então, que o deslocamento sofrido pela carga, 40 vezes 25, é 1000, multiplicado por 10 a menos 2. Bom, esse aqui é o deslocamento sofrido pela carga. Nós vamos, então, adequar essa resposta para que ela fique corretamente em relação a expressões que têm potência de 10. Então, nós vamos pegar aqui esse 10, tirar essas 3 casas aqui, essas 3 casas que eu vou tirar, eu vou somá-las aqui no expoente. Isso aqui vai ficar 1 vezes 10, menos 2 mais 3, nós vamos ter 10 elevado a 1 metro. Esse aqui é, portanto, o deslocamento sofrido pela carga. Como 10 elevado a 1 é 10, a gente pode expressar esse deslocamento como sendo 1 vezes 10, ou seja,
10 metros. Esse é o valor do deslocamento sofrido pela carga no campo em função, tá, da presença da força. E por fim, a questão pede para você calcular o trabalho realizado sobre a carga. Bom, quando a gente tem força e deslocamento, o trabalho é dado pelo produto da força pelo deslocamento. Logo, a gente pode falar simplesmente que o trabalho é dado pelo valor da força. Vamos lembrar quanto que vale a força? A força está lá no enunciado da questão. A força vale 8 newtons, ok? Então nós vamos substituir esse valor de força aqui, né, que é 8 newtons, beleza? Multiplicado pelo deslocamento, que é 10 metros. Logo, nós teremos um trabalho de 80. Trabalho é joule, dado em joule. Então, nós temos aqui um trabalho realizado pela carga que vale exatamente 80 joules. Tá bom? Isso termina, né, a questão 3. Não termina não. Nós temos aqui um trabalho de 80 joules e temos ainda a letra F. Se a carga de 4 milicoulomb for substituída por outra de 6 microcoulomb, qual será a nova intensidade da força que vai atuar sobre essa carga quando ela estiver colocada no ponto P? Aí a gente sabe, né, que a força é dada pela carga multiplicado pelo campo elétrico. Reparem que lá no começo a gente não sabia o campo elétrico, mas agora a gente sabe, né, a gente sabe que o campo elétrico ele vale exatamente, aliás, a gente sabia, né? Aqui. A gente sabe que o campo elétrico vale 2 vezes 10 a 3 newton por coulomb. Então a gente consegue, sem problema nenhum, determinar, portanto, a nova força que vai agir na carga. Reparem o seguinte, a carga foi substituída, mas o campo é o mesmo. Então o campo elétrico é o mesmo que nós temos. Portanto, a força na carga de 6 microcoulomb, quer dizer, 6 vezes 10 a menos 6, quando você multiplica pelo campo elétrico, que é de 2 elevado a 3, nós vamos ter uma força que irá valer 6 vezes 2, 12. Potência de 10, você conserva a base e multiplica os expoentes, né? E soma os expoentes. Menos 6 mais 3, repito, menos 6 mais 3, nós vamos ter aqui então 3 unidades de força, é o newton. Repare que nós temos então a nova força que vai agir sobre a carga, né? A carga de 6 microcoulomb. Aí nós vamos ter aqui, né? Menos 6 mais 3 dá menos 3. Então nós vamos ter aqui só uma adequação do valor que vai passar a ser 1,2. Essa casa que eu estou tirando aqui, eu vou somar a essa, ficando menos 3 mais 1. Portanto, menos 2 newton. Essa aqui é a força que age, então, sobre a carga, graças à ação do campo elétrico. Ok? Então, essa é a correção da questão 3. Valeu, pessoal!